O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés. Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade da Sagrada Família, dentro das festividades do Natal. E as leituras que nós acabamos de ouvir nos possibilitaria vários dias de meditação, porque são leituras muito densas,
São leituras que trazem muitos ensinamentos. Então, o nosso tempo não nos permite fazer um caminho mais profundo nestas 3 leituras. Mas gostaria de tomar alguns aspectos que considero importante da palavra de Deus para a realidade que todos nós vivemos, a realidade da família. Então, em primeiro lugar, devemos partir do aspecto positivo. Ser família é tão bom que Jesus quis ter também uma família. Então, devemos partir deste princípio. E esta palavra é muito atualizada, porque as vozes que constantemente querem destruir a nossa família não são poucas. E a palavra de Deus quer resgatar a dimensão positiva de ser família, a dimensão positiva de ter família. E onde que nós vamos encontrar este parâmetro que pode nos iluminar? Através de um modelo que nos é apresentado, o modelo da família de Jesus. Então, dentro da nossa família particular, pode haver as dificuldades, as desavenças, os desentendimentos, mas, olhando para um modelo maior, nós encontraremos a sabedoria e a força necessária para lidar com os desafios dentro da nossa casa, na nossa família. E eu gostaria de tomar com vocês o Evangelho, porque ele vai nos orientar nesta vivência. Difícil, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Então, para a gente entender essa prática de Maria e de José, nós temos que voltar lá no livro do Êxodo. De acordo com a tradição de Israel, todo filho primogênito, ou seja, o primeiro filho do casal, do sexo masculino, não pertencia ao casal, pertencia a Deus, porque era aquele filho que abria o útero da mulher. Então ele era de Deus, não era da mãe nem do pai. E aí, quando a criança nascia, ela deveria ser apresentada ao Senhor, e a família fazia o resgate, para que agora pudesse ser o nosso filho. Então Jesus é o primeiro filho de Maria e de José, e é do sexo masculino, por isso deve ser apresentado ao Senhor. Depois, o segundo elemento, na visão de Israel, depois do parto a mulher ficava impura, por isso ela ficava 40 dias mais isolada. Aqui no Goiás nós chamávamos antigamente de resguardo, não era verdade? Comia só sopa de frango, não lavava a cabeça, tinha todo um ritual durante o resguardo. Me recordo muito, da minha avó contar e das minhas tias mais velhas. Então a mulher ficava 40 dias mais isolada em casa, cuidando da criança. E depois do resguardo, ela ia ao templo oferecer o sacrifício. Porque por meio daquele sacrifício, a mulher ficava purificada, a mãe ficava purificada e poderia voltar para casa com seu filho, com a sua família. E havia 2 espécies de sacrifício. Para as famílias pobres, os animais sacrificados eram de 2 patas, porque eles eram... E agora poderíamos perguntar, o que esse evangelho, depois de compreender os elementos que fazem parte da tradição do povo da Bíblia, o que esse primeiro trecho do evangelho tem a ver conosco? Aí vem a atualização da palavra. Em primeiro lugar, neste último dia do ano, o que o Senhor precisa purificar no meu coração? Maria foi para fazer um rito de purificação.
Hoje eu, diante do Senhor, de tudo aquilo que vivi, diante de tudo aquilo que escolhi ao longo de 2023, o que hoje o Senhor precisa purificar na minha vida. Depois, o menino é consagrado ao Senhor. E todos nós, por meio do nosso batismo, também fomos consagrados ao Senhor. Segunda pergunta: ao longo de 2023, como eu vivi a minha consagração ao Senhor? São duas perguntas que devem nos iluminar. Primeira, o que hoje o Senhor precisa purificar. Segunda, como estou vivendo a minha consagração ao Senhor. Podemos dizer que quando Simeão toma o menino em seus braços, há o encontro de duas gerações, um recém-nascido e um velho senhor. O que nós podemos entender disso? Que o princípio está muito próximo do fim. O princípio está muito próximo do fim. Um recém-nascido e um idoso. E depois, consequentemente, nós até podemos transcender nesta compreensão e pontuarmos que Jesus é o princípio e o fim. Tem uma música antiga que diz assim: Jesus é o fim. Ele é a razão da nossa existência e Ele é o fim no qual todos nós devemos tender. Então hoje, na festa da Sagrada Família, o que nós podemos trazer para a nossa casa, para o casamento, para a vida dos filhos, para a nossa família como um todo? Na nossa casa, Jesus precisa ser o princípio e o fim. Na nossa casa, Jesus precisa ser o princípio e o fim. E agora, este ancião tomou o menino Jesus nos braços, e o Evangelho nos disse que ele era um homem justo, piedoso e esperava a consolação de Israel. As três características de Simeão. Vamos ver agora o que Simeão vai fazer com o menino. Tome aí no seu folheto os versículos 28 a 32. Acharam? Vamos ler juntos. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação e preparastes diante de todos os povos luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Então Simeão toma o menino nos braços e faz uma grande oração de louvor, bendizendo a Deus. E eu gosto muito do Evangelho, porque ele tem muito a nos ensinar. Na prática cotidiana da família, aprender com Simeão a tomar Jesus nos seus braços e a glorificá-lo todos os dias da sua vida. Se você começar a colocar isso em prática, mesmo em meio às dificuldades do cotidiano, em casa, no casamento, na educação dos filhos ou na relação com os pais, vocês verão a diferença. Colocar Jesus nos braços e aprender a louvar a Deus, mesmo
em meio às dificuldades. Porque a expectativa messiânica de Israel agora se realiza. Bento XVI diz que o menino não vai ser acolhido no templo por um ancião, por um fariseu, por um mestre ou doutor da lei, mas o menino será acolhido por um ancião, por um idoso piedoso. Olha que interessante, por isso que esse menino é sinal de contradição. E este idoso reconhece no menino duas características: luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Esse menino é luz e esse menino é glória. Então, que tipo de luz nós precisamos na nossa família? Da luz de Jesus. Que tipo de glória que o nosso coração deve buscar, deve desejar? A glória de Jesus. Às vezes a gente deseja outras luzes, outras glórias. E o evangelho de hoje é muito pontual, nos traz para esta realidade. Agora, se nós estamos falando de um casal de idosos, que era Simeão e Ana, é necessário também que este casal de idosos nos ensine a lidar com os nossos idosos, que hoje tem sido uma realidade muito desafiadora, cuidar de um idoso. E de repente você tem lá na sua casa a sua mãe, o seu pai, o seu avô, a sua avó, um tio, uma tia, mais idoso, mais idosa. E o nosso mundo tem nos condicionado a um ritmo de vida e a uma forma de compreensão que não é capaz de contemplar essas pessoas. A gente acha que dá muito trabalho, que atrapalha a minha programação, padre. E por um outro lado, os idosos que queixam, a gente fica muito sozinho, não tem com quem conversar, padre. Vamos ver como esses idosos podem nos iluminar a lidar com os nossos idosos, agora tomando a primeira leitura. Volte lá na sua primeira leitura do livro do Eclesiástico, versículos 14 e 15. Leia com bastante atenção se você tem o seu pai ou a sua mãe idoso, idosa, para a gente aprender a lidar com os nossos idosos. Vamos ler juntos? Meu filho, ampara o teu pai na velhice, e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo com ele, para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita ao teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será para a tua edificação. Olha que maravilha ouvir uma palavra dessa. Por mais que seja desafiador, exigente, cuidar do pai, da mãe, do avô, da avó, idoso, idosa, isso não será em vão. Porque a caridade que eu faço com eles não será esquecida, mas servirá para reparar os meus pecados, que são muitos, e também, no final de tudo, para a edificação na justiça. Irmãos e irmãs, olhemos para os nossos idosos com este olhar misericordioso que hoje
a celebração da Sagrada Família pode nos ensinar. Gostaria de dar esta dica a todos vocês aqui presentes, para que neste último dia do ano e amanhã no início do novo ano, vocês possam olhar para os idosos das suas famílias com um olhar misericordioso, como nos ensina a palavra. No Evangelho, depois de apresentar o menino, Maria e José ficaram admirados com tudo aquilo que estava dizendo a respeito do filho. Eu sempre gosto de dizer que a maior alegria dos pais é ouvir os elogios sobre os filhos. E com Maria e José não foram diferentes, né? Quando Simeão exaltava o menino, nossa, o coração de Maria e de José ficaram exaltados também, alegres, admirados. E Simeão abençoou o menino. Uma prática que os idosos devem ensinar às gerações mais jovens: a abençoar. Você pede bênção para o seu pai, para a sua mãe? Você pede bênção para o seu avô, para a sua avó? Você, como pai, como mãe, abençoa os seus filhos todos os dias? Você, como avô, como avó, abençoa os seus netos sempre que encontram com eles? Simeão abençoou o menino Jesus. Os idosos, como nos diz o Papa Francisco, além da sua bagagem de vida e de experiência, que podem nos ensinar muito, é para nós fonte de bênção. Então, se você tem o seu pai idoso, a sua mãe idosa, chega para ele nesse último dia do ano, chega para ela e diz assim: pai, mãe, a senhora, o senhor é fonte de bênção, me dá a sua bênção. Faça essa experiência. Depois de abençoar o menino Jesus, Simeão vai dizer a Maria, sua mãe: esse menino, ele vai ser causa de queda como de reerguimento para muitos em Israel. E aqui já nos aponta o Magnífica, ao cântico de Maria: ele vai derrubar do trono os poderosos e elevar os humildes. A profecia caminha para o seu cumprimento, e ao mesmo tempo ele será um sinal de contradição. Ontem eu lia um texto de Orígenes, que faz parte da patrística, e Orígenes diz que a contradição que Simeão aponta aqui é que os critérios de Deus para a encarnação do seu filho não vai de acordo com os critérios do mundo. Aí ele elenca alguns sinais de contradições. Primeiro, o menino que nasce de uma virgem é um sinal de contradição. Depois, transforma a água em vinho, o seu primeiro milagre. Após morrer crucificado, ressuscita ao terceiro dia. Todas as realidades essas que nos parecem contraditórias. Como pode acontecer? Então, o tipo de contradição que nos é apresentada pela palavra é que o modo de Deus agir é diferente do nosso modo. Mas agora nós vamos ao final do texto. Depois de Ana também se alegrar com o menino, vem o final do texto. Tomemos os versículos 38 a 40. Vamos ler juntos? Ana chegou nesse momento
e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. o menino Crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Qual é o ensinamento que Ana dá para os idosos? Era uma idosa de 84 anos que pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino. Vamos ensinar os nossos idosos a serem idosos que sabem agradecer e a louvar, para que a gente não corra o risco de ser um velhinho ou uma velhinha rabugenta que só reclama de tudo e de todos. Vamos nós que ainda estamos mais jovens, independente da idade, aprendermos com Ana que quando chegar a nossa velhice, a gente não quer ser um velhinho e uma velhinha murmurão. Aprender com Ana e com Simeão a viver bem a última etapa da nossa vida. Porque de repente, pela fragilidade física, pela incapacidade de fazer as atividades que antes fazíamos, nós vamos entrando num estágio muito melancólico e de repente vamos perdendo a capacidade de nos alegrarmos, de louvarmos e de bendizermos. Sejamos idosos, sejamos anciãos que saibam louvar e bendizer. E o texto encerra que Maria e José voltaram para Galiléia, para Nazaré, onde moravam, e o menino crescia e tornava-se forte. Forte na Bíblia é o atributo de Deus. Então, qual é a força desse menino? Não é apenas a força física do desenvolvimento humano, mas era a força de Deus que agia através dele. Segunda característica do menino, cheio de sabedoria. E terceira característica, a graça de Deus estava com ele. Padre, o que esse evangelho, esse trecho final, tem a ver com a nossa vida? Se você é pai, se você é mãe, tome esses 3 critérios para te ajudar na educação e no crescimento dos seus filhos. Que o seu investimento como pai, como mãe, não seja apenas de pagar uma boa escola, de dar uma boa roupa, de dar o presente, o brinquedo que o seu filho escolheu para o final do ano, de fazer aquela festa de aniversário de arromba, mas seja um pai, seja uma mãe que ajuda o seu filho a crescer na sabedoria e na graça. Hoje é o último dia do ano, é o dia de nós fazermos a nossa avaliação pessoal. Mas se estamos tendo a possibilidade de celebrar a Sagrada Família no último dia do ano, se você é pai, se você é mãe, avalie a sua missão de pai e de mãe, se perguntando: ao longo da convivência e do ensinamento que eu dou aos meus filhos, eles foram capazes de crescer em graça e sabedoria? Faça esse exercício no último dia do ano, como pai, como mãe.
Ai, graças a Deus, padre, eu ainda não sou pai, não sou mãe, então estou fora. Agora vem para você que ainda não é pai, não é mãe. Se você não é pai, não é mãe, você é filho. Então você como filho, se avalie. Como filho, eu vivo cheio de sabedoria e cheio de graça. Então isso vale para todos nós, de mamando a caducano. Peçamos que na festa da Sagrada Família, que no último dia de 2023, nós iniciemos 2024 crescendo na graça de Deus e na sabedoria dele. Vamos pedir isso no final desse momento de compreensão da palavra de Deus. Por um instante, pense: como está a sua família? Como está o seu casamento, a vida dos seus filhos? Se você é filho, como está a relação com os seus pais? E vai pedindo esta graça para o Senhor. Eu quero ficar cheio de sabedoria. Eu quero ficar cheio da graça de Deus. Eu quero que os meus filhos também fiquem. Eu quero que os meus pais também fiquem. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que os homens carreguem nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.